Neste vídeo, ainda iremos continuar abordando aspectos relativos ao escoamento do aço no molde e também dos defeitos que são formados nessa região. Aqui temos mais uma vez uma figura ilustrativa desta região da máquina de lingotamento contínuo, onde temos aqui um detalhe da região superior junto à válvula submersa. Neste caso está sendo ilustrada uma situação de lingotamento de placas, mas seria uma situação semelhante se fosse lingotamento de tarugos, desde que se estivesse utilizando um sistema com alimentação empregando uma válvula submersa. Então, neste caso, na superfície superior do molde, nós temos a camada de pó fluxante. A camada superior está no estado sólido. À medida que ela vai recebendo calor de aço líquido, visto aqui como sendo essa região amarela, ela vai sofrendo o processo de fusão e com a movimentação do molde, esse movimento de oscilação dele e com a extração do veio, uma parte desse pó fluxante líquido é arrastado junto à superfície do aço e faz a lubrificação entre a interface do veio com o molde. Logicamente, na superfície do molde, uma parte desse pó fluxante poderá e ocorrerá a sua solidificação com a consequente contração dele, e a mesma contração ocorre aqui do aço, que faz com que ele se afaste da superfície do molde. É bastante usual ter-se os moldes com uma certa conicidade, que é uma redução na sua abertura à medida que se vai caminhando aqui para baixo, procurando exatamente compensar a contração que o aço sofre. Aqui tem-se ilustrado a questão de formação de vórtices e capturas de partículas de pó fluxante e também, neste caso, a injeção de bolhas de argônio que tendem a subir e, como visto anteriormente, podem acabar sendo captadas tanto na parte central da placa, como também junto à superfície que está solidificando. A pele solidificada aqui é indicada por essa coloração vermelha e esses aprofundamentos que ocorrem junto à sua superfície são chamadas de marcas de oscilação. Isso é uma característica dos produtos que são lingotados continuamente e o mecanismo normalmente atribuído à formação dessas placas está sendo a interação entre a pele solidificada e esse cordão de escória solidificada que se forma na parte superior do molde. Então, a partir dessa visualização, serão abordados mais alguns exemplos e mais algumas questões relativas à qualidade do aço, formação de defeitos nessa região do molde de lingotamento contínuo. Um ponto importante na qualidade do aço está associado às flutuações do nível de aço no interior do molde. Essas flutuações, quando muito intensas, elas vão gerar defeitos no produto final. Um desses defeitos pode estar associado ao fato do aço líquido transbordar sobre o menisco e levar a um formato irregular do menisco, gerando um defeito chamado gancho ou hook. Essa figura ilustra uma parte de uma placa lingotada continuamente, onde se vê aqui a região do menisco, né, a região inicialmente solidificada, e o aço que foi depositado sobre essa região. Observa-se que essa descontinuidade vai ficar internamente ao aço, na região interna dele, e poderá provocar problemas durante as etapas posteriores, especialmente durante a laminação, particularmente quando se vai caminhando para espessuras mais reduzidas. Um outro problema de qualidade associado a flutuações do nível de aço no molde é aquele que ocorre quando há uma queda nesse nível. Neste caso, há uma exposição da face interna da pele solidificada e isso pode levar ao aparecimento de depressões superficiais, como será ilustrado nas figuras apresentadas no próximo slide. A sequência de imagens esquemáticas apresentadas aqui ilustra a formação de depressões superficiais associadas a uma queda de nível do aço no molde. Aqui temos a região do molde, nessa região acinzentada, o nível nominal do aço no seu interior, a formação da pele solidificada
ocorrendo uma contração devido à solidificação tanto dela quanto do pó fluxante e, consequentemente, a formação de um vazio devido a essas contrações entre a superfície do molde e a região do aço que está sendo solidificada. Neste caso, está sendo considerada uma velocidade de lingotamento da ordem de 1 metro por minuto. Essa situação seria a situação normal de trabalho. Se porventura ocorrer uma queda do nível do aço, passando para este nível que está apresentado aqui, se observa que a pele solidificada vai estar exposta ao contato com a atmosfera e, logicamente, neste contato, a taxa de resfriamento do aço vai aumentar, a sua velocidade de solidificação aumenta e, consequentemente, haverá uma contração mais intensa do aço. E, neste caso, já se começa a ter um afastamento do aço em relação ao molde, aqui da ordem de 0,4 milímetros. Note que este fenômeno ocorreu no intervalo da ordem de 0,6 segundos. Passado mais algum tempo, se o aço torna a recuperar o nível e vai para um nível mais alto, a tendência é de ocorrer essa formação dessa depressão na superfície, consequentemente, isso vai levar a um defeito superficial no aço. Isso vai ocorrer devido à ressolidificação, uma parte do aço pode transbordar sobre essa superfície, mas de qualquer forma aparecerá uma depressão mais significativa nessa superfície, como será observado em uma fotografia retirada de uma placa lingotada continuamente, que será apresentada no próximo slide. Esta figura apresenta uma visão superficial da placa. Aqui nós temos as marcas de oscilação, mas nessa região se vê uma depressão mais pronunciada. Isso aqui claramente é um defeito superficial. É claro que ele pode ser, até uma determinada escala, removido através de processos de usinagem, mas certamente isso implica em gastos adicionais de mão de obra, de material e certamente uma perda de aço. Então, este fenômeno de controle do nível do aço no molde, essa questão desse controle é fundamental para se produzir placas e tarugos de qualidade. Como o nível de aço no molde é um aspecto bastante relevante na operação do lingotamento contínuo, é fundamental ter esses dispositivos ou sistemas que permitam a detecção deste nível. Algumas das alternativas para isso são apresentadas ou são listadas aqui. Uma delas é a inserção de termopares no molde. Logicamente, através do monitoramento das temperaturas nessa região, é possível detectar de forma aproximada o nível em que o aço se encontra, uma vez que nesta região os níveis de temperatura serão mais elevados. Outro ponto que pode ser utilizado, outro dispositivo, é o detector de correntes parasitas. Isso vem de características de condutividade térmica do aço e do pó fluxante, que são bem diferentes. Isso também permite essa detecção. Da mesma forma, no caso de fontes radioativas, detectores eletromagnéticos, cada um deles com um princípio de funcionamento diferente, mas todos eles voltados para a identificação dessas variações que possam servir de diagnóstico e permitir que o operador da máquina tome alguma atitude corretiva para minimizar essas variações. Um aspecto importante é que a superposição e ondulação das marcas de oscilação são indicações de flutuações do nível de aço no molde. Aqui não é exatamente um sistema de detecção, mas é uma forma de observar se esse tipo de fenômeno está ocorrendo, examinando as marcas de oscilação que estão sendo formadas no produto. Um outro problema que pode ocorrer na operação do molde é a questão associada a uma lubrificação inadequada. Isso ocorre tanto para a utilização de pó fluxante quanto para óleo. Neste caso, pode levar a essa infiltração inadequada a estagnação do menisco. Isso pode estar associado a uma redução da intensidade de movimentação na região do menisco, levando a uma redução de sua temperatura e, consequentemente, uma menor intensidade do seu movimento, decorrente até de um aumento da viscosidade do aço nessa região. Isso vai levar, por exemplo, no caso de pó fluxante, a uma fusão inadequada do pó e, consequentemente, uma redução naquela questão do arraste do pó fluxante pelo movimento do veio e oscilação do molde. Outro problema que pode ocorrer é o congelamento do menisco, que estão associados a problemas de formação dos ganchos ou hooks, que já foram mencionados anteriormente.
uma velocidade crítica no menisco para evitar esse tipo de fenômeno e promover uma infiltração mais adequada do pó fluxante ou do óleo, são velocidades na faixa de 0,1 a 0,2 metros, né? E seriam velocidades mínimas, de forma a garantir que o menisco não ficasse congelado e que se tivesse uma infiltração do pó ou do óleo adequados. O outro aspecto que interfere nessa questão, que já foi examinado anteriormente também, é a questão da penetração da válvula submersa, que é um aspecto operacional que pode ser controlado, mas que também tem interferência sobre o padrão de escoamento na região do menisco e que acaba interferindo nessa questão da lubrificação. É claro que características associadas à viscosidade do pó fluxante, a seleção do óleo também são aspectos importantes para promover uma lubrificação adequada. Isso normalmente pode ser monitorado também através de medições de consumo desses materiais. Falando ainda sobre o escoamento do aço no molde, um outro ponto importantíssimo no controle desse escoamento é o projeto da válvula submersa. Isso vale tanto para o caso de placas quanto para o caso de lingotamento de tarugos. É importante selecionar adequadamente o diâmetro dessa peça, uma vez que isso vai interferir na vazão de aço, e nesse diâmetro deve-se considerar também a dimensão do molde. A válvula submersa ela não pode ser muito grande que passe a obstruir uma parte significativa do molde e comprometer a região de circulação do aço nessa parte superior, provocando estagnação dessa região. Outro ponto importante é o número de portas, de aberturas que se tem nessa válvula. No caso de placas, é convencional se ter 2 portas. No caso de tarugos, uma porta com a saída do aço na vertical, mas já tem esse caso observados na literatura de, para o caso de tarugos, se utilizar válvulas com 4 aberturas. E isso é uma forma de se controlar o escoamento do aço no molde, buscando a sua otimização. Como foi comentado anteriormente, comparando o uso de tampão e de válvula gaveta, esse controle da alimentação do aço no molde também é importante. Foi visto que a válvula gaveta, dependendo da sua montagem, dependendo da sua abertura, pode provocar assimetrias no escoamento, levando a vazões diferentes em cada uma das portas, e isso causará efeitos nocivos no processo de solidificação, especialmente a homogeneidade da formação da pele solidificada. Uma das maneiras de se controlar essa alimentação também é através da injeção de gás inerte junto à válvula submersa. Isso permite também fazer um controle do padrão de escoamento no interior do molde, ajuda também a evitar deposição ou obstrução da válvula submersa devido à deposição de inclusões. Finalmente, um outro ponto importante, que é um aspecto puramente operacional, é a penetração da válvula submersa no interior do molde. Se essa penetração é muito grande, isso vai levar a uma espessura inadequada do pó fluxante, uma vez que a região superior vai ficar com pouca intensidade de movimentação e isso vai limitar a transferência de calor do aço para o pó fluxante. Isso pode levar também ao congelamento do menisco e a uma alimentação inadequada do pó, aspectos esses que já foram comentados em slides anteriores. Por sua vez, quando a penetração da válvula submersa é muito pequena, isso pode levar a um nível de turbulência mais alto na região superficial do molde, flutuações de nível de aço, gerando os problemas que já foram abordados anteriormente, e também com velocidades maiores nessa região, há o risco também de captura de pó fluxante, o que levaria à formação ou à geração, captura de inclusões que ficariam retidas no interior do aço, provocando problemas de qualidade. Uma das formas também de controlar a movimentação do aço no interior do molde, principalmente associada à estrutura de solidificação que vai ser formada, é o uso de campo eletromagnético, que pode alterar o padrão de escoamento do aço. Como veremos mais à frente, isso vai ter efeito sobre até a estrutura bruta de solidificação do aço nessa região. Considerando o caso específico de lingotamento de placas, tem-se aqui mais uma vez as diferentes configurações ou padrões de escoamento do aço no molde. Aqui é sistema de rolo único ou single roll, de double roll, que são as configurações mais usuais.
Normalmente se dá preferência para efeito de qualidade do aço a este padrão de double roll ou de rolo duplo, que vai permitir uma homogeneização melhor nessa região, a movimentação adequada do aço aqui na região do menisco. Entretanto, há algumas configurações, algumas distorções que podem ocorrer, principalmente devido a uma saída não uniforme do aço pelas portas. Se eventualmente há uma saída mais intensa por uma das portas do que em outra, nós podemos ter situações como essas que estão ilustradas nesses dois casos, em que num dos lados tem o padrão de single roll, no outro de duplo rolo, e logicamente essas configurações ambas são inadequadas, uma vez que podem gerar não uniformidade no processo de solidificação e de qualidade do aço ao longo de suas superfícies. E, logicamente, tem-se a possibilidade do escoamento na situação mais prejudicial, que é instável e assimétrico. Isso pode estar associado, por exemplo, a alterações do nível do aço no molde, variações na vazão de alimentação, posicionamento da válvula gaveta. Isso tudo pode levar a padrões instáveis e assimétricos de escoamento que são altamente nocivas à qualidade do produto. Uma das formas de analisar o padrão de escoamento no molde é através da visualização de escoamento utilizando modelos físicos. Aqui são apresentadas algumas imagens, aqui temos na região central a válvula submersa. São 4 imagens, todas elas obtidas para um modelo físico de lingotamento, de um molde de lingotamento de placas, onde foi usado para visualização do escoamento a injeção de corantes. Então, se vê nessas figuras do lado esquerdo o sistema de escoamento, que é aquele do single roll, rolo único, e do lado direito as configurações C e D, com a presença do escoamento em duplo rolo. Como foi visto anteriormente, esses casos estão associados à intensidade de penetração da válvula e também às suas geometrias, tanto a configuração da geometria, né, pode-se usar válvulas com aberturas ovais, circulares ou até próximas de retangulares, e também relativos às vazões e penetrações da válvula no interior do molde. Na máquina industrial, é possível também desenvolver alguns experimentos visando identificar os padrões de escoamento no molde. Uma técnica bastante popular é a denominada nail board. Aqui tem-se uma vista de uma dessas placas, né? Nelas foram inseridas uma série de pregos, são pregos feitos de aço com um determinado comprimento padronizado, e essa placa ela vai ser posicionada na parte superior do molde, normalmente em uma das metades, né? Isso aqui está configurado por causa de lingotamento de placas, e esses pregos vão ficar submersos abaixo do nível do pó fluxante. Com a passagem do aço a uma dada velocidade, esses pregos frios vão promover a solidificação do aço junto à sua superfície. É claro que para que isso ocorra tem que se ter um tempo adequado para o fenômeno ocorrer de forma que seja conveniente para poder determinar esse padrão de escoamento. Quer dizer, não pode ser um tempo muito curto, de tal forma que não permita a solidificação do aço junto aos pregos, nem um tempo muito longo, que leve à fusão dos pregos se eles permanecerem em contato com o aço por um tempo mais prolongado. Então, essa peça, no sentido inverso ou invertida, em relação ao que é apresentado aqui, é inserido no topo do molde por alguns segundos, depois retirado. Nós vamos ver imagens que foram obtidas numa dissertação de mestrado, que foi desenvolvida junto a uma empresa siderúrgica aqui de Minas Gerais, onde foi desenvolvido esse experimento utilizando o nail board, que foi utilizado para determinar esses padrões de escoamento no molde. Essas figuras ilustram então a região junto ao topo do molde, que tem-se a visão do distribuidor, aqui a válvula submersa, aqui a placa com nail board, que são os diversos pregos que estão presentes, agora já os pregos estão na parte de baixo, eles vão ser submersos no interior do aço por algum tempo, e transcorrido esse tempo, esse material é removido. Se vê que junto aos pregos, a cada um deles foi formada uma camada de aço solidificada. Então a imagem, depois que se resfriou esse material, vai ser apresentada no próximo slide. Aqui tem uma visão esquemática do que ocorre.
o prego de um dos pregos contidos no nail board, à medida que ele é submerso no interior do aço, ele vai atravessar a camada de pó fluxante, uma parte dele vai ficar em contato com o aço, suponhamos que o aço esteja escoando aqui da esquerda para a direita, nessa região, como o prego vai representar uma barreira para o escoamento do aço, ele vai perder energia cinética e vai transformar essa energia cinética em energia potencial, o que vai provocar a elevação do nível do aço nessa região. Quando o prego é removido, quando a placa é removida, se terá uma configuração semelhante a essa que é ilustrada aqui. O desnível do aço entre essas duas faces, uma da que está no sentido do escoamento e a outra posterior a esse sentido, esse desnível pode ser utilizado fazendo essa transformação de energia cinética em potencial para estimar a velocidade do aço. E, logicamente, a orientação dessa camada solidificada serve também para determinar o sentido do escoamento. Aqui tem-se uma visão esquemática do que foi mostrado no caso anterior, né, com mais detalhe, mostrando a elevação do nível do aço numa região, a redução no outro nível. Esse parâmetro aqui pode ser medido depois que o aço for solidificado. Se tem também o diâmetro do prego que foi inserido e também o nível nominal de aço no interior do molde. Então, logicamente, para uma dada velocidade, uma dada direção, aqui no caso da esquerda, o sentido de movimentação é da esquerda para a direita, vai provocar uma elevação e uma depressão que medida pode ser utilizada para determinar o sentido e a magnitude da velocidade do aço nessa região. Aqui tem-se o resultado de um dos experimentos, aqui tem-se um dos pregos com a camada de aço que foi solidificada e a medida que foi realizada. Aqui é a parte mais baixa, aqui é a parte mais elevada, se constata que essa diferença de altura foi equivalente a 5,7 milímetros, fazendo essa conversão de energia potencial para cinética, se pode então determinar a velocidade e pela orientação da formação dessa pele, dessa região solidificada, pode determinar também o sentido da velocidade. Além do nail board, que é um recurso para avaliação desse padrão de escoamento diretamente na máquina industrial, se tem os recursos de modelagem física, já foi ilustrado no caso do distribuidor, é também largamente empregado no caso de escoamento do molde, e também a parte de modelagem matemática. Aqui, esse caso também é ilustrado uma simulação que foi feita ao longo de um trabalho de dissertação de mestrado do engenheiro Rodrigo Madrona. Essa dissertação foi desenvolvida no programa de pós-graduação de Engenharia Metalúrgica, Minas e Materiais da Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui, nesse caso, o escoamento, o padrão de escoamento simulado matematicamente foi validado através de experimentos em laboratório, usando modelagem física, e também através de experimentos de nail board que foram desenvolvidos por esse mesmo engenheiro durante o seu trabalho.